Olá, pessoas! Hoje nós vamos falar sobre uma das maiores pensadoras do século XX e também um dos ícones do feminismo, Simone de Beauvoir, uma escritora e também filósofa francesa, nascida em 1908 e que morreu em 1986. Então, a Simone de Beauvoir nasceu em Paris. Ela foi filha de uma família rica, portanto, ela teve acesso a vários bens culturais, principalmente livros de grandes pensadores. E ela estudou filosofia na Sorbonne. Vejam só que ela tem bala na agulha para ela falar alguma coisa. Simone de Beauvoir, ela é conhecida também como um dos símbolos da segunda onda do feminismo. O que isso significa? Primeiramente, nós temos que ter em mente uma coisa, que os direitos humanos, eles são adquiridos paulatinamente, ou seja, de uma forma gradual e também em uma forma crescente. Por quê? A primeira onda do feminismo, que foi no final do século XIX e também no início do século XX, tem como característica o quê? A principal característica é a obtenção do voto. E esse feminismo de primeira onda, ele era capitaneado, ou seja, liderado por quem? Por mulheres brancas e também ricas. Porque quem tinha direito a voto nesta época? Somente quem tinha muito dinheiro, somente quem tinha um certo nível cultural. Portanto, essa primeira onda do feminismo visa a quê? Visa a equiparação política, ou seja, conquistada através do voto. Já a segunda onda feminista, ela é mais abrangente. Por quê? Porque ela já visa a quê? A dinamitar, ou seja, explodir aquelas estruturas patriarcais. E aí entra principalmente a Simone de Beauvoir, que ela critica muito o casamento e também a maternidade. Não que ela seja contra, mas ela pressupõe que o casamento para as mulheres é uma prisão, porque tira o convívio de uma com as suas semelhantes. E a maternidade também se constitui em uma prisão. Por quê? Porque faz com que a mulher tenha mais de um senhor, que são os filhos. Então, vamos ver então o que a Simone de Beauvoir fala para nós acerca do feminismo. A perguntinha básica dela: não se nasce mulher, torna-se mulher. O que essa frase significa? Que não é o aparelho biológico que vai definir quem é que manda e quem é que obedece, mas sim uma construção cultural, uma construção social, Nós temos isso ainda bastante patente, principalmente quando nós ouvimos que há coisas para meninas e coisas para meninos. Quando uma certa pessoa pública diz que meninas vestem rosa e meninos vestem azul, isso aí é uma construção social do gênero. Então, torna-se mulher para esse tipo de gente como? Vestindo rosa, sendo frágil, sendo submissa, não tendo voz ativa. Então, isso que é a construção social de uma mulher para certas pessoas, para certos grupos conservadores, Então, vamos lá então. A Simone de Beauvoir, ela encarna o chamado existencialismo feminista. Mas antes de tudo, nós precisamos ver o que é o existencialismo.
O existencialismo é uma escola de filósofos que partilhavam a crença de que o pensamento filosófico começa com o sujeito humano, ou seja, nada de perguntas metafísicas acerca de como é que o mundo surgiu, como é que as coisas acontecem, para onde nós vamos, né, após a morte. Não. O olhar filosófico deve encarnar o quê? Por que que eu ajo dessa forma? Por que que eu me vejo dessa forma? O existencialismo, ele tem uma frase que eu acho bárbara, que o inferno são os outros. O que que isso significa? Que muitas vezes grupos, né, sociais que têm o poder, principalmente econômico, eles tendem a nos formatar, ou seja, a nos esquadrinhar em certos espaços. Então é isso que o existencialismo prega, para que nós questionemos todos esses espaços, né, que nos são dados. Né? Então o pai do existencialismo é essa pessoinha aqui, ó, Soren Kierkegaard. Olha que nome complexo, né? É o pai do existencialismo. E o pensamento dele pode ser sintetizado assim: o indivíduo é o único responsável em dar significado à sua vida e em vivê-la de maneira sincera e apaixonada. Então foi isso que eu falei, que o existencialismo implode todos aqueles quadrados, né, que são desenhados para nós por outras pessoas ou também por outros grupos sociais. Tranquilo? E aí, mais características do existencialismo. As coisas existem sem que sejam reguladas por essências ou leis gerais do ser. Ou seja, há algo que é pré-estabelecido. Elas estão ali prontas. Mas nós somos esquadrinhados, nós somos limitados a crer em um certo estado de coisas. As essências, elas são criadas posteriormente pela atividade mental para dar um caráter lógico à realidade. Ou seja, somos nós que pensamos a realidade. Mas há uma outra realidade, né, que é, por enquanto, né, vedada para nós. Mas só que nós pensamos várias formas da realidade. Por causa disso que, durante séculos, né, as mulheres elas foram o quê? Confinadas dentro de casa, porque isso era a única realidade possível. Por quê? Porque isso foi formatado por uma atividade mental masculina, né, machista. O objeto da filosofia existencialista é a condição problemática do ser no mundo, ou seja, nós somos responsáveis pelo nosso destino. Isso que é a nossa maldição, entre aspas. Então vamos a uns pensamentos da nossa querida Simone de Beauvoir. As oportunidades do indivíduo não as definiremos em termos de felicidade, mas em termos de liberdade. Isso aí mostra uma certa relação com isso que eu falei anteriormente, né? Nós somos prisioneiros das nossas escolhas, né? Então, todas as nossas oportunidades, elas se abrem de acordo com as escolhas que nós mesmos fazemos. O ideal do amor e da verdadeira generosidade é dar tudo de si, mas sempre sentir como se isso não houvesse lhe custado nada. Ou seja, nada de relações líquidas, como Bauman, né, falou muito tempo depois. Né? Nós temos que ter o que? Laços extremamente espessos, extremamente fortes. Uma frase também que é muito interessante, que também tem eco em Paulo Freire, né? O opressor não seria tão forte se não tivesse cúmplices entre os próprios oprimidos. Vamos pensar isso na estética machista. Né? Quem são os oprimidos? São as mulheres. E várias moças criam seus filhos como
com o pensamento machista, como se os meninos eles não tivessem, por exemplo, né, responsabilidade alguma em participar das tarefas domésticas. Isso aí é o quê? É ser cúmplice, né, do próprio opressor, né, em criar homens que reproduzam todo esse histórico machista. Ó, é preciso erguer o povo à altura da cultura e não rebaixar a cultura ao nível do povo. Então aqui Simone, ela prega o quê? Ela prega uma educação forte e também profunda. Vivi no mundo de homens, guardando em mim o melhor da minha feminilidade. Então ela fala dessa opressão secular do homem frente à mulher. E agora, mais um ponto que a Simone fala sobre a opressão masculina e que também caracterizou a segunda onda do feminismo. Né? Os homens possuem algo que ela chama de transcendência. O que é transcendência? É quando alguém age de acordo com o próprio desejo, que faz o que lhe vem à cabeça. É algo assim que vem à mente e vai lá, faz e executa. Portanto, o homem, ele é o quê? Sujeito. Por ter essa característica de transcendência, ele age, ele é o quê? Ativo. Já as mulheres, em sua maioria, elas têm a imanência, ou seja, é uma transcendência que não veio à tona. É algo que ela aceita passivamente o quê? Todo aquele papel esquadrinhado por outro. Portanto, a mulher não é sujeito, ela é o quê? Um ser criado pelos próprios sujeitos. Portanto, o ser mulher dentro da estética machista é o quê? É um produto de um sujeito masculino. Por quê? Porque nós podemos comparar, né, tudo que é característica feminina dentro dessa estética machista como se o feminino fosse algo em falta. O homem tem o pênis, né? A mulher não tem. O homem tem a força, a mulher não tem. O homem age, a mulher fica dentro de casa. O homem provém, ela só, né, administra tudo que o homem traz. Ou seja, né, a mulher ela é um membro, né, de algo, né, dicotômico, ou seja, né, formado por dois itens, sendo que o primeiro item ele é o positivo e o outro item é a falta. Ela é a falta, né? A mulher, ela sente a falta disso. Então, espero que vocês tenham gostado deste vídeo sucinto sobre a nossa querida Simone de Beauvoir e que vocês procurem mais coisas sobre ela. Beijão!